continuamente. A gente tem um relato do dilúvio, então a gente tem Gênesis 8 como texto pós-diluviano, trazendo a mesma descrição sobre o homem. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Desde a nossa meninice, desde a infância, que é a ideia no hebraico, é de desde bebê mesmo, desde o nascimento, a imaginação do nosso coração é má. A maldade ela não é simplesmente aprendida. A maldade já faz parte de quem nós somos desde o nosso nascimento. Não nascemos como tábulas rasas, não nascemos bons e somos corrompidos pela sociedade. Nós já nascemos maus. Crianças não precisam ser ensinadas a maldade. Basta não corrigir seu filho, que seu filho já vai ser uma pessoa má. Pega a sua criança e não instrui no caminho do bem. O que você vai ter é a maldade. Cada criancinha, cada bebê fofinho que você tem vontade de apertar e morder é uma criança totalmente depravada. É aquilo mais parecido com o demônio que a gente tem no mundo. É um bebê que acabou de nascer. Sinceramente, caros ouvintes, né, amigos de tantos anos, eu não sei como começar este vídeo, né? Realmente eu tô aqui de boca aberta com o que eu escutei. Eu creio que todos tenham escutado a mesma coisa que eu escutei, né? Segundo os calvinistas, segundo Iago Martins, as crianças nascem depravadas. Segundo os calvinistas, segundo esta seita demoníaca, a partir de hoje, para mim, isso é uma seita demoníaca, tá? Foi criada pelo próprio demônio, porque João Calvino era filho do demônio, tá? A seita foi criada pelo próprio demônio, próprio Tinhoso, tá? Segundo Iago Martins, segundo os calvinistas, as crianças nascem depravadas. As crianças nascem iguais aos demônios. Foi isso que eu escutei, né? Eu creio que todo mundo tem escutado a mesma coisa, tá? Eu não creio, o nosso amigo Iago Martins, que eu defendi e elogiei no último vídeo, na questão da Síria, né? Eu realmente gostaria aqui de ter começado este vídeo falando a respeito do livre-arbítrio, né? Da predestinação, que é o tema central do vídeo. Mas infelizmente eu tive que colocar isto logo de cara, né? Esta é uma seita demoníaca. A pessoa, para fazer parte de uma seita dessa, ela tem que tirar um diploma de retardado. Só pode. Ela não pode ter cérebro. Uma seita que prega que crianças nascem, as crianças nascem depravadas. As crianças nascem iguais aos demônios. Isto é uma seita demoníaca, minha gente. Você que faz parte de uma seita dessa, tá? Você está de mãos dadas com o Tinhoso. Não tem, cara, não tenho nem o que refutar isso aqui, hein? Olha, eu vou te contar. O cara deu um tiro no próprio pé. Tá? Eu não preciso muito, eu vou mostrar para vocês alguns textos bíblicos refutando esta pataquada. Isso aqui é uma merda, tá? Essa seita é uma merda, é uma porcaria. Isso aí é uma porcaria, gente. Eu não sei como tem gente que assiste um vídeo desse e ainda coloca nos comentários que, bravo, Iago Martins, você tem pura sabedoria. Olha, eu não tenho. Qual padre da igreja pregou uma porcaria dessa? Qual foi o apóstolo que falou uma merda dessa? Jesus Cristo, nem se fala. Eu vou colocar aqui para vocês o que Jesus Cristo falava das crianças. Sinceramente estou decepcionado com o nosso amigo Iago Martins. E olha que eu elogiei o cara no último vídeo. E o cara me escorrega desta forma. Crianças dentro do calvinismo, olha só. Os calvinistas acreditam que as crianças nascem depravadas. As crianças já nascem iguais aos demônios. Isto é o que prega o calvinismo, por não ter o entendimento do que é o pecado original. Como eu já expliquei em vários vídeos, eu não vou explicar de novo. O pecado original é o pecado contraído, um pecado que é transmitido de geração para geração, não é um pecado cometido. A criança não nasce depravada por causa do pecado original.
É só o retardado, só um retardado que nasce depravado. Tá? Mas a criança não nasce depravada por causa do pecado original. Ela nasce com uma mancha que é transmitida de geração para geração, no qual, através do batismo, você é purificado dessa mancha. E lógico, depois você vai ter o livre-arbítrio, tá? De conquistar a vida eterna. Eu vou fazer um resumo agora do que essa seita demoníaca prega. Eu realmente, eu sempre estudei muito sobre Lutero, mas estudei pouco sobre João Calvino. Tá? Mas resumindo o que eles pregam, João Calvino acreditava, e os calvinistas acreditam até hoje, que na verdade o Deus calvinista é pior do que o demônio. Esse Deus que eles pregam é pior que o demônio. Por quê? Ele predestina pessoas à santidade e outras pessoas para o lago de fogo, para o inferno. Ou seja, algumas pessoas já nascem boas e outras nascem más. Olha, isso aí, um Deus que prega isso, um Deus que cria um homem, né, como Hitler, né, como Adolf Hitler, como César Nero, como Benito Mussolini, como Stalin, um Deus que cria um homem predestinado a fazer tudo o que eles fizeram. Esse Deus é pior do que o demônio. Por isso que o protestantismo é o primeiro passo para o ateísmo. O cara entra no protestantismo e vê um retardado pregando um Deus desse, o cara vai. Eu realmente. Eu preferia virar ateu. Qualquer um, o ateísmo prega algo muito melhor do que essa porcaria. Crianças nascendo depravadas, crianças nascendo iguais aos demônios. Veja se isso é alguma coisa de Deus. Eu vou mostrar para vocês agora aqui o que o calvinismo prega antes de começar a refutação. Né? Pessoas nascem predestinadas ao inferno ou ao céu. E o seu Iago Martins com certeza nasceu para a santidade, já nasceu predestinado a ser santinho. Né? O seu Iago Martins já está né, com o ticket na mão, né, para o céu. Mas enfim, nada, o homem não pode fazer nada para conquistar a sua salvação. E a salvação que eu estou falando não é a do pecado original, é a vida eterna, né, que eu já expliquei isso em outros vídeos também. Segundo a teoria maligna calvinista, segundo essa teologia né, que veio do Tinhoso, as pessoas não podem fazer nada para alcançar a sua santidade. Ou seja, o cara já nasceu santinho, né? O cara já nasceu santo. Então ele pode pecar, pode roubar, matar, mas a salvação dele está garantida. É isto que essa seita demoníaca prega. O cara pode matar, roubar, fazer qualquer coisa. Ele já nasceu predestinado à santidade e já nasceu com merecimento à vida eterna. Outros podem nascer, né, predestinados ao inferno, fazer de tudo, boas obras, seguir a lei de Deus corretamente, podem fazer de tudo, mesmo assim vai para o inferno. Esse é o Deus calvinista. Tá? É uma coisa totalmente antibíblica. Nenhum apóstolo pregou uma merda dessa, uma porcaria dessa. Olha, mexeu com criança, vou ser bem sincero com você. Mexeu com criança, mexeu comigo, cara. Tá? Não se usa as crianças para tentar justificar uma heresia, né, igual se prega os calvinistas. Mas Jesus Cristo tinha opinião totalmente diferente, graças a Deus. Né? Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 18, nos versículos do 15 ao 17, ele vai dizer, né, e traziam-lhe também os meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus Cristo, por um acaso, falou que esses meninos eram depravados, iguais aos demônios? Hã? E ainda ele diz assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não irá entrar nele, ou não entrará nele. Está aqui escrito que Jesus Cristo pregava. Onde é que esse
Rapaz, esse cidadão tirou a ideia de que Jesus Cristo ou Deus faz uma criança nascer depravada ou iguais aos demônios. Meu Deus do céu. Mandando aqui um outro texto, que aqui não tem versículo isolado. Poucas vezes eu vou colocar versículo isolado e eu já peço desculpa porque eu tive que tirar print de tudo, porque eu não tenho tempo para ficar produzindo vídeo, tá? Eu tive que tirar print lá da Bíblia online. Inclusive, isso aqui é uma Bíblia protestante, por sinal. Lá em Mateus, no capítulo 18, dos versículos do 1 ao 6, olha só, Jesus Cristo falando. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ele não falou, portanto, quem se faz depravado como esta criança, quem se faz como um demônio igual a esta criança. Ele falou não, humilde como esta criança. Este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, e aí entra a questão da teologia calvinista. Porque, segundo os calvinistas, as crianças já tropeçaram, as crianças já decaíram. Mas não, Jesus Cristo está falando aqui. Isso aqui é um tapa na cara dos calvinistas. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha só, aqui está a chave da refutação para esta seita demoníaca. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, ou seja, eles não tropeçaram, eles contraíram sim a mancha pecaminosa de Adão. Isso é um pecado transmitido e não um pecado cometido. Já foi explicado isso centenas de vezes. Mas olha, como eu vou te falar para você, o protestantismo, ele se supera cada dia mais ele se supera. E aqui está Mateus 21, continua a mesma coisa, falando o mesmo das crianças. Mateus 21, nos versículos 15 ao 16, com grande indignação dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas que assistiam aos seus milagres e ouviam os meninos gritar no templo: Hosana ao filho de Davi. Os meninos gritando, olha só os meninas, crianças, né? Reconhecendo que Jesus Cristo era o Messias. Disseram-lhe eles: ouves o que dizem eles? E aí Jesus Cristo diz, né? Perfeitamente respondeu-lhe Jesus: nunca lestes estas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor. Em algumas traduções aparece o termo perfeito, tá? É que eu tirei de uma tradução protestante, infelizmente. Mas existe algumas ferradas por Almeida que está o termo perfeito ali. Tirastes os perfeitos louvores, né, das crianças de peito. Como que essa criança é depravada? Como esta criança é igual a um demônio? Né? O nosso amigo Iago Martins pirou, né? Tomou uma água estragada, só pode. Né? Comeu algum tipo de estrume, só pode, não tem, olha, não tem nexo isso, não tem, olha, eu realmente, eu não sabia como começar este vídeo, né? Eu tô pasmo até agora com o que esse cara pregou. Crianças nascem depravadas, crianças nascem iguais aos demônios. Pelo amor de Deus, olha, dentro do protestantismo, gente, eu vou te falar para vocês. Você que é católico está pensando em cair para o lado protestante. Preste atenção no que você vai se transformar. Nossa, nós estamos avisando. Né? Tá aqui o meu canal, tá lá o Universo Online, tá lá o Inquisição Online. Tantos sites católicos aqui demonstrando o que é o protestantismo. E eles não escondem o que eles são. Eles pregam mesmo isso. Tá aí o Iago Martins falando. No calvinismo, crianças nascem depravadas. Vai buscar no dicionário o que significa a palavra depravado. E ainda faz toda uma mímica, né? Fazendo micagem, né?
uma mímica, aquela criancinha fofinha que você aperta, né? Dá beijinho e tal. É uma depravada, é um demônio aquela criança. É isso que o cara tá pregando, meu Deus. A que pé chegou o protestantismo? E vamos continuar. Tudo isso por causa de uma má interpretação desse texto aqui. Tem o Salmo também, né, que eu não peguei aqui, o Salmo, onde Davi fala que nasceu no pecado. É lógico que Davi nasceu do pecado. Primeiro ele estava no Antigo Testamento, ainda não tinha vindo a redenção de Jesus Cristo. Nós não estávamos sob a graça, não tinha o batismo. Lógico que ele nasceu no pecado, porque ele contraiu o pecado de Adão, como todo mundo contraiu. Mas o pecado de Adão é um pecado contraído, um pecado transmitido, e não um pecado cometido. Olha, meu Deus do céu, cara. E tudo por causa dessa má interpretação desse texto aqui. Romanos capítulo 3, nos versículos 9 ao 12. Que concluiremos? Então, estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios, ou gregos, né, em outras traduções, né, está a palavra gregos, estão debaixo do pecado. Aqui ele está se referindo a um coletivo, não está se referindo a uma pessoa individual. Está se referindo a nações, coletivo. Não pode ter uma nação justa se 100% dessa nação não for justa. Se tiver 99% de justos e uma pessoa tiver em pecado, esta nação, o coletivo, não é justo. Por isso aqui São Paulo está falando, se referindo a um coletivo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele está se referindo a um coletivo de nação, a um coletivo de pessoas, e não a uma pessoa. E eu vou mostrar mais para frente que existiam pessoas justas, mesmo entre os judeus. Entre os judeus existiam pessoas justas. Tá? O problema é a nação ali, ó, os judeus, nação, tá? O coletivo. Não há justiça, porque várias pessoas não eram justas. Ok? Para uma nação inteira ser justa, 100% das pessoas teriam que ter a mesma qualidade. E aí ele se refere a judeus e gentios. E ele está falando, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Uma má interpretação do texto, porque a única fonte de fé desse cidadão diz que existiram pessoas que foram justas. E está aqui Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Pela fé, Abel foi reconhecido como justo. Será que o autor de Hebreus, que com certeza não era São Paulo, mas foi um discípulo de São Paulo, tudo leva a... Né? Eu creio que foi São Clemente, tá? Quem escreveu essa epístola. Tá? Alguns dizem que foi Apolo e outros dizem que foi o próprio São Paulo. Será que o cara se contradiz em Romanos 3 com Hebreus 11? Né? Não se contradiz, cara. Aqui ele está falando de um coletivo de pessoas e aqui de pessoas individuais. Simples, é simples entender. É um entendimento básico, né, dentro da teologia. Está falando Abel foi justo. Abel foi justo. Abel nasceu no pecado. Ele contraiu o pecado original de Adão. Mas ele foi justo. Temos outros exemplos. Está aqui Mateus 23, versículo 35. E assim... sobre vocês recairá todo o sangue, né, justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o de Zacarias. Está aqui em Mateus 23, de novo Abel aparecendo aqui como um homem justo. Abel aparecendo como um homem justo. E o nosso amigo Iago Martins diz que não existe nenhum homem justo na face da terra. E ele prega a sola escritura, gente. O cara prega a sola escritura. Mais um aqui, ó, Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias foi o pai de João Batista, que pertencia
ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Como não existia pessoas justas? Entre os judeus, eu estou colocando entre os judeus. Olha só, como não existia pessoas justas. Está aqui. E ele diz ainda, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Está aqui. Abel, Zacarias, Isabel, pessoas justas. Mais um aqui, eu vou mostrar aqui, ó. José, marido, né, de Maria Santíssima, da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus Cristo, está aqui, ó. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José era tão justo que, mesmo tendo dúvidas sobre Maria, lógico, né? De repente ele aparece em casa e vê a mulher grávida, ele teve dúvidas do que estava acontecendo. Mesmo assim, ele não quis denunciar Maria. Vamos continuar aqui. E continuando, o próprio João Batista, gente. João Batista, agora o filho de Zacarias, né, e de Isabel, na verdade, Isabel era prima de Virgem Maria. Tá aqui, olha, Lucas capítulo 1, versículos 14 e 15. Ele, João Batista, será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será, olha, impressionante isso aqui, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. João Batista já era santo, já tinha o Espírito Santo antes do nascimento. Será que João Batista era um depravado? Será que João Batista era igual ao demônio? Vamos continuar aqui. Vamos falar agora de Tiago Justo. Tiago Justo, tão citado aí pelos protestantes. É o terceiro Tiago protestante, que era filho de Maria e José. Né? Mas todo mundo sabe que esse Tiago Justo, na verdade, era filho de Alfeu com Maria de Cleófas. Mas, enfim, não vou entrar na questão do terceiro Tiago protestante. Só quero mostrar aqui o porquê. Eu só vou mostrar o porquê Tiago Justo era chamado de justo. E aqui está Eusébio de Cesareia, um padre da igreja, um dos maiores historiadores dos 3 primeiros séculos. Está aqui ele mostrando. Mas somente este foi santo desde o ventre de sua mãe. Não bebeu vinho, nem bebida fermentada. Não comeu carne. Sobre sua cabeça não passou tesoura nem navalha. E tampouco ungiu-se com azeite e nem usou do banho. Somente a ele era permitido entrar no santuário, pois não vestia lã, mas linho. Ou seja, eu não vou ler o texto todo aqui, está no livro de Eusébio de Cesareia, todo mundo conhece, História Eclesiástica. Está aqui. Tiago Justo, que era irmão do Senhor, filho de Maria de Cleófas e Alfeu Cleófas, ele era santo desde o ventre de sua mãe. Como não há nenhum justo na face da terra? Como não há nenhum justo? Será que Tiago, que era santo desde o ventre de sua mãe, ele era um depravado? Ele era igual a um demônio? Pelo amor de Deus, olha, o calvinismo, sinceramente, olha, depois desta, eu peguei um verdadeiro pavor de calvinista. Sinceramente. Olha, eu estou dando mais valor agora no Edir Macedo do que um calvinista. Eu creio que nem o Edir Macedo iria falar um absurdo desse, gente. Agora eu vou entrar na questão, né? A questão aqui do livre-arbítrio, tá? Por quê? Eles pregam que não existe o livre-arbítrio, todo mundo nasce depravado, ele mesmo falou ali. Se você pegar eu vou até colocar aqui e expor, né? O título do vídeo, tá aqui, eu vou colocar agora. O título do vídeo ele diz, né? Todos são depravados, né? E, enfim, para eles todo mundo é pecador, todo mundo rouba, todo mundo comete pecado, todo mundo faz qualquer coisa contra os mandamentos de Deus, mas o deusinho, né, calvinista, aquele deusinho que é pior que o demônio, já predestina uns para a santidade e outros, né, para o inferno. Vamos lá. Em Romanos, lá no capítulo 2, o próprio livro de Romanos, gente. Isso aqui é o livro de Romanos que ele tanto usa
para pregar a predestinação. Está aqui, olha, Romanos capítulo 2, o versículos do 6 ao 11. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Está aqui. Livre-arbítrio. Isso aqui é livre-arbítrio. Está aqui. É você que vai buscar a vida eterna por merecimento. Ok? Se você não buscar a vida eterna por merecimento, você vai ficar esperando à toa. Tá? Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Está aqui, aqueles que buscam, ou seja, aqueles que desejam isso, aqueles que buscam por livre e espontânea vontade. Não é Deus, não, Deus ele não vai fazer você se tornar uma pessoa boa. Você tem o livre arbítrio para decidir o que você quer da sua vida, meu amigo. Tá? Você quer o inferno ou quer o céu? Você que vai decidir. Jesus Cristo já te deu a vida, Jesus Cristo já te deu o batismo para eliminar o pecado original de Adão, já te transformou numa pessoa pura de novo, em estado de graça. Agora você vai buscar a sua vida eterna. Tá? Até porque por que teria o juízo final? Para que o juízo final lá em Apocalipse? Por que o juízo se todo mundo, se um já está predestinado ao céu e o outro ao inferno? Para quê? O que é uma palhaçada o juízo final? Né? Para que vai ter o Jesus Cristo julgando cada um segundo as suas obras? Né? Vai ser só um teatrinho, uma palhaçada aquilo? Para o calvinista, sim. Né? Para o calvinismo, realmente vai ser uma palhaçada. E ele fala que aqueles que buscam a vida eterna. Mas ele continua falando, ó, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e que seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Tá aqui, meu amigo. É você que vai buscar a sua vida eterna, cara. Não fica esperando aqui, eu vou cometer qualquer tipo de pecado, eu vou roubar, matar, vou fazer, mas estou predestinado à salvação. Estou predestinado à vida eterna. Nossa, olha, que doutrina de Satanás é essa? Vamos continuar aqui de novo. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 agora. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo... Se você confessar, é você. Não é Jesus Cristo que vai confessar por você. É se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É você, cara, que vai ter que confessar isso. Não é Jesus Cristo que vai fazer por você, não. Olha, vou te contar. Vamos mais um slide, que agora São Paulo, cara. São Paulo que escreveu a carta aos Romanos, tão usada pelo nosso amigo Iago Martins. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu não deixarei. Paulo está falando ele. Não está falando Deus, não está falando Jesus. Lógico que ele vai pedir a força e iluminação do Espírito Santo. Ele vai pedir sim ao Pai força para ele. Mas é ele que não vai deixar. Paulo que não vai deixar que nada o domine. E vamos continuar aqui, olha só. Aqui é um salmo, tá? E os salmistas. Eu peguei o salmo aqui da Bíblia protestante, gente, tá? Então na Bíblia católica na verdade é um salmo diferente, tá? O número do salmo. Mas aqui, ó, na Bíblia protestante tá lá. Tá aqui, olha, o salmista. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Tá aqui o salmista falando. Ele escolheu, foi uma escolha dele, do salmista. Como que não existe o livre-arbítrio, gente? Como que não existe? Vamos continuar aqui. A questão agora eu vou me referir a uma nação, tá? Mateus 23, versículo 17, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas
os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, né, debaixo das asas, e tu não quisestes. Tu não quisestes. Foi por livre e espontânea vontade de Jerusalém, tá? Da nação. Eles não quiseram. Eles, por livre e espontânea vontade. E agora aqui vamos falar esse versículo é muito bom. Esse versículo é muito interessante porque ele fala ao mesmo tempo da santidade, olha só, do livre-arbítrio e da santidade, tá? Que não tem predestinação. Até porque você tem que alcançar a santidade. Os nossos amigos calvinistas eles dizem que ninguém vai alcançar a santidade, tá? Porque está querendo comparar um santo com Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, é incomparável, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que buscar a santidade. Se você quer entrar na vida eterna, você vai ter que buscar a santidade. Não tem outra opção. E aqui fala exatamente que o homem, ele alcança sim a santidade, ele tem que fazer por merecer a santidade, tá? Fazer por merecer a vida eterna. Ele mostra aqui também o livre arbítrio. Preste atenção. Hebreus capítulo 12, dos versículos do 14 ao 17, vai dizer assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. E para serem santos. O autor de Hebreus está escrevendo: sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você não estiver em estado de santidade, você não verá o Senhor. Está aqui. Como que o calvinista vem pregar que não existe a santidade? Tá? Lógico que se você for comparar a santidade com Jesus Cristo é Deus. Ninguém vai se comparar a Deus. Tá? Até porque isso já seria algo como idolatria ou algo parecido. Mas aqui está falando de santidade. Se você não buscar a sua santidade, você não verá o Senhor. E aí ele continua aqui, o autor diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E agora ele vai citar o exemplo. Preste atenção aqui, ó. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, na verdade, desculpe. Esaú, quem sabe, né? Quem sabe da história, quem já leu a Bíblia, esse aqui foi o irmão de Esaú, foi o irmão de Jacó, na verdade, né? Nós tivemos Abraão teve Isaac e Ismael por filho. Ismael foi jogado no deserto, né? Depois Isaac teve Jacó, né? Que deu origem a Israel, as 12 tribos de Israel, e Esaú, que era irmão de Jacó. Para quem não sabe, os dois eram gêmeos, né? Os dois nasceram, mas Esaú, na verdade, nasceu primeiro do que Jacó. E aí vem a história que o autor vai contar aqui. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. Ele era o filho mais velho, porque ele nasceu primeiro do que Jacó, mas ele vendeu por uma refeição, tá, a herança, porque a herança ficava toda para o filho mais velho. E aí ele continua dizendo: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Porque quando Isaac foi dar a bênção, né, para Jacó, na verdade essa bênção era para ser dada para Esaú. Só que ele vendeu, né, a herança dele. Então a bênção foi dada para Jacó. Como diz, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, olha o que está escrito aqui. Isso aqui é forte, gente. Não teve como alterar a sua decisão. Ele teve o livre arbítrio para decidir o que ele queria. E ele perdeu a bênção por uma única refeição, por uma decisão mal tomada. Como que não existe o livre arbítrio? Cadê a predestinação aqui neste caso? Cadê a predestinação? Foi uma decisão mal tomada, no caso de Esaú, e Jacó ficou com a bênção que na verdade seria para Esaú. Vamos continuar aqui para terminar toda essa pataquada aqui, porque realmente esse vídeo aqui me deixou nervoso, gente. Quando fala de criança me deixa nervoso.
Quando um protestante usa uma criança para defender sua heresia, isso me deixa nervoso, sério. Cara, não use as crianças, velho, para nada nesse mundo. Político, não use as crianças, entendeu? Militantes, não use as crianças, tá? Bandidos, não usem as crianças. E também, você que é dono de igreja, você que é pastor, não usem as crianças também. Pelo amor de Deus, deixe as crianças fora disso tudo, tá? As crianças não merecem as heresias que vocês inventam, tá? E aqui para terminar aqui com o Apocalipse. De novo, o Apocalipse vai falar da santidade, tá? No capítulo 20, nos versículos 4, 5 e 6, vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Quem eram essas pessoas? São Paulo vai falar que os santos julgarão o mundo, tá? E os santos alcançam a santidade, como eu já expliquei em outros textos. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. Por livre e espontânea vontade, eles foram martirizados e não adoraram a besta, tá? Eu não vou entrar nessa questão da besta aqui, porque todo mundo sabe o meu entendimento a respeito do Apocalipse. A besta era o Império Romano, isso aqui está falando do primeiro século, os apóstolos que foram perseguidos, discípulos que morreram na mão do Império Romano, mas isso aqui não vem ao caso. Aqui mostra claramente que esses santos atingiram o grau de santidade porque por livre e espontânea vontade decidiram morrer em nome de Jesus Cristo. Eles morreram para defender o cristianismo, tá? E não se dobraram diante do Império Romano. Tá aqui, ó. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Tá que eles alcançaram o grau de santidade. Eles fizeram por merecer a vida eterna. Tá? Como não existe o livre-arbítrio? Como que esse Deus calvinista, como eu falei, esse Deus calvinista é pior do que o demônio. Ele já cria uma pessoa para ser Adolf Hitler e ele já cria uma outra pessoa para ser Santo Agostinho. A pessoa não tem o direito de decidir se ela quer Deus ou o diabo. A pessoa não tem o direito de decidir. Esse Deus calvinista, vou te contar para você, é pior do que o Deus do Edir Macedo, hein? Tô falando para você, o Deus do Edir Macedo tá dando de 10-0 no Deus calvinista. Tá? Como que um Deus vai criar um Benito Mussolini, um Joseph Stalin? Tá? Ele vai criar o ser já para ir direto para o inferno. Ele vai criar ele vai criar, né, um ser direto para o inferno. Ele não vai ter o direito de decidir, buscar a sua santidade, buscar a salvação, buscar a vida eterna. Enquanto outros santinhos, como Iago Martins, já nasceram predestinados ao reino dos céus. Né? A Nova Jerusalém já tem um pilar, né? Logo de frente com o nome de Iago Martins e aqui os presbiterianos. Né? Só falta eles pregarem igual os testemunhos de Jeová, dizendo que faz parte dos 144 mil do Apocalipse, né? Pelo amor de Deus. Olha, assim eu vou terminar esse vídeo que, sinceramente, olha, eu tô aqui me segurando, para não falar tudo o que eu quero, tá? Usar todos os adjetivos que eu teria que usar nesse vídeo. E, pelo amor de Deus, deixem as crianças em paz, tá? Crianças depravadas, crianças iguais aos demônios, só mesmo nessa seita maluca aí dos calvinistas. Esse Deus desgraçado de vocês, tá ok? Paz e bem a todos e até o próximo vídeo.